todos e a todas que chegaram para mais esse vídeo aqui do quadro Catequese Permanente, aqui no canal do YouTube da SEBS da Arquidiocese de Maringá, né? Como vocês já devem estar acompanhando, né? Ou se esse é o seu primeiro vídeo, nós estamos fazendo uma parceria, né? A PJ do Regional Sul 2 está fazendo uma parceria com as SEBS da Arquidiocese de Maringá em preparação para o oitavo Intereclesial das SEBs, né? Esse que vai ter, então, o tema SEBs, Igreja em Saída na Defesa da Vida das Juventudes. E o lema tá lá em Esther, né? O meu desejo é a vida do meu povo. Bom, como eu falei, né? Se você chegou pela primeira vez, esse aqui é o nosso sexto vídeo em preparação para o oitavo Intereclesial. Então, se você que chegou aqui, né, nesse vídeo, nós vamos estar conversando a temática Juventudes, Economia e Trabalho, né? Então, é uma parceria da PJ da Arquidiocese de Maringá com a Economia de Clara e Francisco, né? Que nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso também. No vídeo anterior, nós, então, fizemos uma oração com o pessoal lá da PJ de Umuarama. Então, dessa vez aqui nós estaremos, como eu já falei, com a PJ da Arquidiocese de Maringá. Amanda, antes disso, já estava esquecendo, né, meu povo? Mas vamos lá apresentar e ver quem são essas pessoas que vão conversar com a gente hoje nesse vídeo. Bom, então nós vamos conversar com a Amanda, ela é coordenadora da PJ da Arquidiocese de Maringá e ela também é formada em contabilidade. Oi, Amanda, tudo bem com você? Oi, gente. Eu sou a Amanda, sou a coordenadora da PJ de Maringá. E é isso. Ah, que bom, né, Amanda? Nós vamos também estar conversando com o Cleiton, ele também faz parte da coordenação da PJ lá da Arquidiocese de Maringá. Ele é graduando em Ciências Contábeis. Oi, Cleiton, tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem? Sou o Clayton, estou aqui para participar dessa roda de conversa. Ah, bacana. Também vamos conversar com a Fernanda. Ela é membro da equipe de assessoria lá da PJ e também ela é formada em Ciências Econômicas e também estudante de Ciências Contábeis. Oi, Fernanda, tudo bem com você? Oiê, sou a Fernanda, estou junto com a PJ de Maringá para contribuir no crescimento e debate com a juventude. Ah, que bacana, Fernanda. Nós vamos conversar também com a Kelly, ela também faz parte da coordenação da PJ da Arquidiocese de Maringá, formada em Engenharia de Produção e atualmente trabalha como agilista. Oi, Kelly, tudo bem? Oi, tudo bem? Espero que esse vídeo encontre vocês bem também. Ah, que bom. E também vamos conversar com o Rafael, que ele é professor, bacharel e mestre em economia, e é o coordenador da economia de Francisco lá na Arquidiocese de Maringá. Tudo bem com você, Rafael? Olá, Marcos, tudo bem? Amanda, Kelly, Cleiton, Fernanda. É uma alegria estar com vocês aqui da PJ e também das comunidades de base da Arquidiocese de Maringá. Ai, que bacana, né? Então, só como eu já falei, mas vamos recapitular, né? Então, hoje nós vamos conversar com essa temática que também impacta diretamente na vida dos jovens e dos adultos, né? Que é a questão de economia e trabalho. Amanda, então é com vocês, então a gente vai estar conversando sobre um pouquinho sobre isso e que a gente possa ter uma bela de uma reflexão agora nesse período aí que vamos estar conversando. Para iniciar esse momento, nós preparamos uma pequena oração. Pensando nessa proposta da economia de Francisco e Clara, pensamos que essa é uma economia baseada no feminino, no cíclico, na acolhida, no cuidado e no afeto. E ela pressupõe uma transição radical dos modos e nas formas de produção linear, que são masculinizadas, que impôs uma visão de progresso baseada na extração. E nisso, nós assumimos esse compromisso dos processos produtivos. E também ela expressa esse compromisso ético entre a nossa geração e as gerações que estão por vir. É uma economia que traz todo o cuidado e fazemos ponte, né? Essa ponte. Os que têm de sobra com aqueles que sentem falta de tanta coisa. E pensar que o masculino e o feminino, eles devem caminhar lado a lado, ombreados, nem à frente, nem atrás, mas de mãos dadas, como o irmão Sol e a irmã Lua. Essa é a prática que a economia de Francisco pretende dar. E para a gente refletir um pouquinho, eu trouxe a oração
de Clara de Assis. Clara, santa cheia de claridade, irmã de São Francisco de Assis, intercede pelos seus devotos, que querem ser puros e transparentes. Teu nome e teu ser exalam o perfume das coisas inteiras, e o frescor do que é novo é renovado. Clareia os caminhos tortuosos daqueles que se embrenham da noite do próprio egoísmo. Clara, irmã de São Francisco, coloca em nossos corações a paixão pela simplicidade, a sede pela pobreza, a ânsia pela contemplação. Te suplico, irmã Lua, que junto ao sol de Assis, no mesmo céu refugie. Alcança-nos a graça que confiaste pedimos. Santa Clara, ilumina os passos daqueles que buscam a claridade. Amém. E para esse vídeo, a proposta de trazermos as juventudes, economia e trabalho, nós iremos apresentar a conjuntura que nós estamos, a realidade, através de umas palavras que a Kelly preparou para nós, o impacto da crise econômica voltada às juventudes, com a Fernanda, e também a proposta que o Papa Francisco nos traz, que é a proposta da economia de Francisco. Então, te convido, Kelly, para também partilhar um pouquinho com a gente. Obrigada, Amanda. É realmente isso. Para a gente começar a nossa conversa, vamos olhar para alguns dados. A gente sabe que a gente está num momento de pandemia e que algumas coisas mudam. Então, separei alguns dados aqui para a gente do Atlas da Juventude. Quem são esses jovens? Onde estão esses jovens? Então, a maioria da população hoje, da produção de juventude, ela se enquadra como ou negra ou parda. Então, a gente considera que 51% da população são pardos e somente 10% são negros, 38% brancos e as outras etnias estão abaixo. Então, além disso, quando a gente olha para a educação, a maior parte desses jovens está estudando, só que o percentual de pessoas que não estão estudando do ano passado para esse ano aumentou durante a pandemia. A gente sabe todas as dificuldades que tem, até se a gente olhar assim com relevância, quando a gente olha para as idades, diminui os percentuais conforme os anos, e também chama bastante atenção para o percentual de que não está matriculado e de quem está matriculado, mas não está acompanhando as aulas, que vem crescendo também ao longo do tempo. Sem contar também que tem uma grande discrepância, lá em 2019 tinha 8,9% dos jovens que concluíram o ensino superior, e a gente sabe que devido à pandemia, devido a todos esses problemas de home office, que às vezes todo mundo não tem acesso, então esse número vem caindo, por mais que ainda o Atlas da Juventude coloque esse recorte, por mais que ele ainda não tenha certeza de quanto que vem esse percentual, mas ele traz essa dificuldade. E quando a gente fala um pouco de economia, quando a gente fala de, se está trabalhando ou não, nós temos que do ano passado para esse ano diminuiu a quantidade de jovens que estão trabalhando durante a pandemia, e diminuiu o percentual, e a maior parte está procurando emprego, a gente vê que aumentou ali esse percentual, e desses que estão procurando emprego, 23% deles acham que sim, daqueles 36% acham que eles perderam o emprego, justamente estão nessa situação porque é da pandemia, né. E quando a gente fala de renda, 55% dos jovens hoje procuram uma forma de incremento à renda, e quando a gente está olhando para esse ano atual, os jovens eles tiveram uma queda, conforme for a faixa etária. De 15 a 19 anos foram os que mais tiveram quedas na renda, de 26%, mas todos tiveram uma queda comparado com o momento antes da pandemia. E por isso até surge essas novas formas de procurar uma forma de incremento de renda, tanto pessoal quanto da família, que grande parte deles contribuem sim para a renda das famílias. Além disso, o que essa pandemia também traz de outros dados lá dentro do Atlas, é que cresceu
o número de 5 a cada 10 jovens, eles se sentem exaustos ou cansados. Cansados normalmente já se tornou constante, aquilo se tornou parte do cotidiano. Eh, mas, mais de um ano após o início da pandemia, 6 a cada 10 jovens relatam ansiedade e um uso exagerado de redes sociais. E isso também combina nisso também, 4 em cada 10 jovens têm insônia ou tiveram distúrbio de peso causado também no meio dessa pandemia, de tudo isso que a gente está vivendo. E isso é mais ou menos o que a gente se enquadra quando a gente fala de juventude atualmente, olhando para dados, olhando para números. Lembrando que tudo é algo muito recente, são estudos que são feitos. Kelly, você trouxe os dados, né, do Atlas da Juventude. Você poderia explicar um pouquinho? Às vezes as pessoas que estão nos assistindo agora não sabem o que é esse Atlas, que é um documento extremamente importante, né? Sim. O Atlas da Juventude hoje é considerado um dos maiores órgãos brasileiros, digamos assim, quando se trata de juventude. Ele tenta pegar a maior parte por mais que são amostras de pessoas que respondem, mas ele tenta consolidar a maior parte conforme as regiões. Então, se você olhar, tem uma grande representação tanto de pessoas, conforme também a região não é algo localizado, por mais que eles também tenham estudos localizados, mas eles colocam isso e eles mostram um panorama geral de como está a juventude naquele momento. Bacana, bacana. Então, quem quiser conhecer, né, ter mais dados sobre a juventude como um todo, o Atlas da Juventude está aí, recentemente saiu um, então é bem bacana. Quem tiver interesse, vamos colocar a descrição aqui no vídeo para vocês terem acesso a esses dados também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses impactos, essas reflexões que a Kelly nos trouxe, como que eles vêm nos impactando na vida da juventude, como esses dados trazem os impactos na crise da vida da juventude. Com você, Fernanda. Oi, gente, como vocês estão? Espero que bem. Como a Kelly trouxe aí os dados, né, da nossa juventude brasileira, e quando a gente pensa em substratos da nossa juventude, os negros, os periféricos, os de orientações sexuais diferentes, eles são mais atingidos. Falando em políticas públicas voltado para jovens, a gente tem que pensar principalmente políticas públicas voltadas para a educação. A educação é uma forma de inserir o jovem no mercado de trabalho, mas uma educação de qualidade, pensada para a inserção desse jovem com melhor remuneração no mercado, porque hoje a gente, que nem a Kelly mostrou para nós, tantos jovens procurando um extra, porque esses jovens normalmente são mal qualificados, então tem uma renda extremamente baixa, e esse excesso de trabalho acaba gerando esse cansaço extremo. Hoje a gente tem, assim, o advento da pandemia, ele escancara os dados da juventude brasileira que sofre com isso, mas é de uma geração já vem penando no Brasil há bastante tempo. Nós, no Brasil, nós tivemos poucas políticas públicas voltadas à educação. E as que foram feitas mais para o ensino superior e não para a educação básica. E mesmo assim, novamente ressaltando, quando a gente pensa em os estratos das sociedades mais baixos, periféricos, eles são ainda mais atingidos. A mulher é mais atingida. Então, vindo de encontro com a economia de Francisco, que o Papa nos traz, a reflexão disso, pensar, né, no jovem, porque assim, tá tendo uma evasão escolar, né, gente? É uma evasão escolar. Aqui nós que vivemos no sul, a gente acha que é uma realidade muito diferente, mas eu vim do norte e eu sei o quanto lá é difícil você ter energia elétrica. Sim, gente, no Brasil existem muitos lugares que não há energia elétrica. Então, não é só acesso à educação, é acesso à dignidade do jovem brasileiro. E não pensar apenas de nós aqui no Sul, né, na PJ Sul, mas no Brasil, que é um país continental. Então, nós temos várias realidades que é complicado a gente aplicar uma política pública que é aplicável para nós, não é aplicado para outros estados do país. Então, infelizmente, com a pandemia,
ainda a nossa geração sofre, a geração que nós estamos ou no mercado de trabalho, que é o nosso caso, a geração que está entrando no mercado de trabalho com a pandemia, que está tendo problemas com o psicológico, com peso, dado a pandemia e essa falta de expectativas que nós temos, essa falta não só de trabalho, mas como de renda, educação, enfim, tudo aquilo que gere a nossa vida. E também nós temos que ter uma preocupação e um pensar para frente nessa geração que vem, daqueles que estão no ensino médio, no ensino básico, que não tem como estar estudando. Então, é um assunto muito, que vai gerar muito debate, nós jovens, já estamos inseridos no mercado de trabalho, estamos inseridos dentro da igreja ou não, ou que temos vontade de pensar diferente para aqueles que vêm, porque é um chamado que o Papa nos faz. Então, eu convido você, jovem, que está aí, que está precisando e tem alguém ao seu lado que precisa também, que é o que o Papa nos pede, jovem evangelizando jovem. Obrigada, gente. Fiquem na paz de Cristo. Muito bacana esses dados que você também trouxe para nós, Fernanda. E espero que esse diálogo, essas conversas, esses bate-papos, eles ocorram com maior frequência, né? Para que a gente possa estar sempre dialogando e buscando meios para que a nossa juventude conquiste maiores espaços e sempre tentando alcançar esses espaços que nós acabamos sendo excluídos. E para isso, para ter essa resposta, eu convido o Rafael, que é o coordenador da Economia de Francisco, para trazer o que o Papa nos diz sobre isso. Obrigado, Amanda. Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês aqui hoje, da Pastoral da Juventude, da SEBS. É um encontro de forças e de expressões que já tem um caminho de história, né? Um caminho de luta, um caminho de representatividade bastante significativo. O Brasil, nossa história é recente, faz parte do nosso processo histórico, inclusive, sempre teve a participação da Pastoral da Juventude, da SEBS, e nesse novo desafio que nós temos agora, fruto da pandemia, como a Kelly bem trouxe lá atrás, não é só uma crise sanitária, mas já é uma crise que traz desdobramentos sociais, econômicos, políticos, institucionais. Então, com certeza, o primeiro passo para superar esses desafios é pensar espaços como esses, de diálogos, de trocas, para aí sim, juntos e juntas, a gente possa construir uma sociedade melhor. E o Papa Francisco, profético como é a marca desse período que ele está à frente da nossa igreja, em maio de 2019, ele convoca jovens de até 35 anos do mundo todo para pensar uma nova economia. E é interessante já fazer o primeiro recorte, que em que pese hoje está muito claro a necessidade de nós termos um novo modelo econômico. Lá em 2019, o Papa já tinha essa visão. Porque, para além das estatísticas, quando a gente pensa numa economia que seja justa, é uma economia para todos e todas, não para uma maioria. Embora essa economia que nós temos aí não atende à necessidade nem da maioria. Então, hoje nós vemos essa perspectiva de retomar o antigo normal, mas, na verdade, aquele antigo normal também não nos interessa. Não interessa para a juventude e não interessa para a sociedade como um todo. Lá em 2009, nós já tínhamos índices altíssimos de desemprego, inclusive em relação à juventude. Eu tive a oportunidade de ouvir a Kelly uma vez, no ano passado, no Dia Mundial dos Pobres, e ela trouxe esses dados, reforçando isso. Lá atrás, lá em 2019, no Brasil mesmo, nós já tínhamos 12% de desempregados, e quando adicionávamos duas características que reforçou agora com a pandemia, que são os desalentados, as pessoas que desistiram de procurar emprego, ou que estão à margem do mercado de trabalho formal, e também aqueles que estão subutilizados, que são pessoas que até trabalham, mas numa carga horária inferior à necessária para garantir o mínimo de dignidade de vida. Essa taxa já chegava a 24% lá atrás e agora está muito mais alta do que isso. Sem contar os índices de desigualdade, né? A gente mede no Brasil pelo índice de Gini, a Fernanda, colega do curso de economia, sabe bem e sempre tem acompanhado esses indicadores também, que o Brasil é um dos índices mais altos, né? Nós temos uma das maiores economias, como pensando em PIB, mas quando vamos para o lado da distribuição de renda, que é um aspecto muito importante,
há uma inversão nesse ranking. O Papa convidou 3 setores, sobretudo pesquisadores, economistas, agentes de transformação social e empresários. Mas não é um convite apenas para economistas, mas sim para todos aqueles que querem, de fato, uma sociedade diferente. Isso independente da sua religiosidade, inclusive, né? Foi um chamado amplo para, de fato, todas aquelas pessoas que têm indignação, mas que estão dispostas a construir ou que já vinham construindo também uma sociedade diferente. Houveram mais ou menos 4.000 inscrições, 2.000 jovens foram selecionados, aproximadamente 120 países, a maior delegação de jovens da Itália e o Brasil logo em segundo lugar, a maior delegação fora lá da Itália. Na carta convite de 2019, o Papa destaca, eu traria aqui 2 pontos que são fundamentais. O primeiro é pensar que é um novo modelo econômico. Então, não é resgatar algo que já aconteceu ou reformar algo que está aí, um capitalismo inclusivo, como algumas pessoas têm dito, não, é um novo modelo econômico. E é uma economia no plural, são várias economias. Uma economia que, de fato, leve em consideração as realidades territoriais, as bases, as cidades, os estados. A Fernanda também bem menciona isso, a Amanda lá no começo da fala dela também. Hoje nós temos um modelo econômico que é imposto do centro para a periferia. Se a gente for olhar lá atrás, a origem do atual sistema econômico, Estados Unidos, Inglaterra, na economia de Francisco, não. É uma economia na pluralidade e construída a partir da realidade territorial. Um aspecto importante também, a gente falou aqui bastante sobre educação, é que o Papa mobiliza as universidades, nesse primeiro momento católicas, mas faz um chamado para todas, para repensar a grade curricular dos cursos de economia. E também para os cursos que são transversais à economia. Nada adianta pensarmos numa nova sociedade se temos pessoas formadas com uma mentalidade de uma outra sociedade. Para isso, ele conta com alguns economistas importantes, como Stiglitz, que é prêmio Nobel em Economia. Nós tivemos já uma conferência internacional, teve a participação das PUCs aqui do Brasil, e é um processo também que tem sido deslanchado dentro desse sentido. E por isso é fundamental que a gente fortaleça as bases, né? E aqui a gente está falando com a SEBS, com os grupos de reflexão também, para que a gente amplie essa discussão também dentro da igreja. No Brasil nós temos a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. O Brasil traz essa característica feminina tão necessária na economia, como a Amanda falou lá atrás. Essa articulação mobiliza jovens de todas as regiões do Brasil, mobiliza movimentos sociais, que também são fundamentais, e o Papa vem destacando isso desde quando ele dialoga com os movimentos populares, né, lá atrás, e aqui nessa nova economia isso não poderia ser diferente. E a gente tem procurado fortalecer essas discussões também no âmbito da igreja. Então, é um novo chamado para uma nova economia, não está pronta, nós estamos num processo de construção, acho que isso é muito importante sempre frisar. Os desafios estão postos, as estatísticas estão aí mais do que justificam, né, repensar um modelo mais humano, um modelo que traga alma para a economia, que a economia sirva as pessoas, não que as pessoas sirvam a economia. E aí fica o nosso convite para que todos e todas possam somar também conosco e construir a economia de Clara e Francisco. Ah, que bacana. Rafael, para as pessoas, né, que estão nos assistindo nas suas dioceses, onde que elas se elas se interessarem, né, pelo assunto, onde que elas podem buscar mais informações sobre a economia de Clara e Francisco? Aqui na Arquidiocese de Maringá, Marcos, a gente tem um caminho bem interessante, porque em muitas regiões do Brasil, como o chamado do Papa foi para todos e todas, então não necessariamente jovens que estavam vinculados a algum setor da igreja puxaram a discussão. Em alguns lugares, a igreja veio em seguida, sobretudo com a PJ, inclusive. Aqui na Arquidiocese houve a decisão de ter uma representação, por isso essa possibilidade de construirmos um caminho um pouco mais antes. A Amanda esteve presente desde o início, a Caritas, que você bem conhece também, teve participando, até porque a Caritas historicamente tem a economia popular solidária, que é uma outra economia tão importante e histórica dentro do Brasil. Então aqui na Arquidiocese de Maringá é mais fácil, vamos assim dizer, porque basta nos procurar para que a gente possa somar juntas. Aí dependendo a região, pensando aqui no Sul 2, no Paraná,
aí precisamos identificar a existência de jovens, porque em várias outras cidades tem jovens que são do movimento da economia de Francisco, que participaram do encontro mundial, ou mesmo que começaram a deslanchar processos. E agora nós temos uma notícia de que o Conselho Pastoral da CNBB está debatendo a possibilidade de ter a economia de Francisco em todos os regionais da CNBB. Acho que isso vai ser uma oportunidade para que a gente possa difundir ainda mais essa discussão aqui no nosso regional, e para isso nós contamos muito com o apoio da Pastoral da Juventude e também das SEBs, né? Afinal de contas, a espiritualidade de base libertadora tem que estar presente numa nova economia. Como o Rafael falou, a gente vem trabalhando com vocês hoje nesse vídeo ao chamado do Papa para a juventude discutir. Política e religião, por mais que seja estranho, se discute sim, gente. A gente precisa criar esse pensamento crítico nas nossas bases, formando os líderes, para que um dia, eu sonho com um futuro melhor, e vocês? E depende de nós buscar conhecimento, buscar esse chamado que o Papa nos faz, tecendo na PJ, no movimento de base, na economia de Clara e Francisco, mas que a gente esteja em criação construção dessa juventude de pensamentos críticos, para que as novas gerações colham os nossos frutos. E em consonância com tudo isso, antes de encerrarmos esse nosso vídeo, esse nosso momento, gostaria de agradecer a SEBs de Maringá e também a PJ do Sul 2 por nos proporcionar esse caminho de debatermos esses assuntos e essa construção. Também gostaria de agradecer o Rafael por ter se disponibilizado, também trazendo a economia de Francisco e Clara mais perto de nós, da Pastoral da Juventude. Agradecer a Kelly, a Fernanda, ao Cleiton por participarem conosco. E você, Marcos, também. E para encerrarmos, nós vamos fazermos uma oração e também falarmos um pouquinho do nosso gesto concreto. Oi, gente, obrigado, Amanda. Então, como o Rafael disse, é um prazer imenso estar aqui, uma alegria estar participando, estar criando, estar expondo esse conteúdo para todos que nos assistem através do canal das SEBs. Então, assim, o nosso tempo aqui, ele é muito curto, né? Então, dá para a gente só dar uma passada geral sobre o tema. E então, assim, a gente tem alguns gestos concretos que a gente pode estar trabalhando posteriormente também, discutindo os temas. A gente também propõe que sejam feitas rodas de conversa sobre a temática, também estende o convite também para o Regional Sul 2, para a PJ do Regional Sul 2, e também pensando nas políticas públicas, né? O que está sendo criado hoje pela nossa sociedade, o que tem já desenvolvido, e também aqui na Arquidiocese de Maringá a gente poder estar conversando também com a Secretaria da Juventude de Maringá, porque a gente tem 2 representantes, e inclusive são tanto da Pastoral da Juventude como da Economia de Francisco. Então fica esse chamado para a gente continuar, porque é um assunto mesmo que tem que ser debatido, porque se trata de jovens, se trata de pessoas que no futuro comandarão o Brasil, né, de certa forma. Então agora, já partindo para a reta final, vamos ler uma passagem aqui rapidinho, que está em Atos dos Apóstolos 2, 42 ao 47, que diz muito sobre o que estamos expondo aqui. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, que para a gente entrar nesse caminho de salvação, né, que a gente possamos ser como as primeiras comunidades mesmo, né, que saibamos ter, mas também saibamos repartir, porque lá tudo que era de um era de todos, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, né? Então, o que é nosso a gente tem que saber ter e também compartilhar com o próximo, né? Então, isso também é um convite do próprio Papa Francisco, né, que nos convida para uma nova economia, como o Rafael expôs para nós, para um novo olhar do próximo. É isso, gente. Então, convido agora também o Marcos para dar os encaminhamentos finais. E muito obrigado. Gente, muito obrigado, Rafael, pessoal da PJ aí da Arquidiocese de Maringá, por trazer, né, essa temática tão importante, como a gente leu agora no fim, né, no Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum. Isso me faz lembrar da encíclica do Papa Francisco, né, a Tutti Fratelli, em que, de fato, ele também nos provoca a sermos essa grande comunidade, né, enquanto seres humanos que é preocupado com essa casa comum. Muito obrigado pela disposição de vocês, pessoal, por estar nos trazendo esse debate, né? Então, vocês que estão nos assistindo aí nos grupos de reflexão, nos grupos de jovens, né, nos grupos de base da PJ, busquem saber um pouquinho mais, busquem conversar um pouquinho mais sobre essa temática que afeta a todos e a todas nós, né? Então, já para a gente encaminhar para o fim do nosso vídeo, é, além de agradecer mais uma vez para quem continua até aqui, né? Então, semana que vem, aqui no Catequese Permanente, nós vamos estar conversando sobre juventudes, diversidades e conservadorismo. Temática tão importante dentro das nossas igrejas, dos nossos grupos. Então, a quem ficou até aqui, o nosso muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilhe, mande para os seus amigos para que essa discussão também dessa nova economia chegue a todas as pessoas. Desde já, então, muito obrigado e até mais. Tchau!